Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa quarta videoaula. É, Vamos aqui então começar abrindo nosso Visual Studio. Estou aqui com o meu Visual Studio, vou abrir o nosso projeto. É o nosso projetinho de sempre, tá? Vai ser ele até o final. E vamos abrir aqui. Eu dei o nome de projeto.curso.core. Então tá aqui. Vamos abrir o nosso projeto através da nossa SLN lá. Então estou aqui. Só relembrando, pessoal, na última aula nós refatoramos aqui as entidades, né? Clientes, fornecedores, refatoramos isso aqui tudo e criamos alguns Value Objects. Nós vamos começar nessa aula agora, entrando um pouco de começar a validar essas coisas todas, tá? Que nós criamos. Esses objetos tem que saber se validar. Nós vamos começar validando os nossos Value Objects, tá? Então tá aqui os nossos Value Objects. O primeiro que eu vou validar é meu Value Object. Vou começar pela ordem aqui, tá? O meu Value Object de CEP, tá ok? Então ele tá aqui, né? Não tem, ele está completamente anêmico, tá? E eu vou dar uma validação desse Value Object aqui. Ele, além das entidades, ele vai saber se validar. Eu vou copiar um código aqui para essa validação meio chato. Eu já deixei os códigos validados aqui. Eu vou copiar e colar e a gente comenta, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei eles. Tem aqui a validação de CEP. Vou copiar e colar esse código aqui. A validação do nosso CEP está aqui. Eu fiz uma classe pública, eu fiz um método público chamado validar, que recebe aqui um parâmetro CEP, ok? Se esse CEP, se o que eu recebi aqui nesse método validar não for nulo nem vazio, eu chamo um outro método aqui que retorna um booleano chamado validar CEP. Senão ele retorna true. Ou seja, se eu não digitar CEP nenhum, se eu não receber CEP nenhum aqui, ele vai considerar como um CEP válido, tá? E aqui eu estou fazendo uso de dois extensions métodos, somente letras e somente números, que eu ainda não desenvolvi. Extension methods é o seguinte, pessoal, extension methods, eles estendem objetos, eles estendem qualquer tipo de objetos. E a gente pode fazer uso deles desse jeito aqui. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou retirando todas as letras dessa string CEP e estou vendo se ela não é zero. Se o tamanho dela não for zero. Se o tamanho dela não for zero, eu retorno false. Depois de retirar todos os números, se o tamanho dele, ou seja, eu retorno aqui, essa extension aqui, ela está verificando se eu tenho alguma letra cadastrada aqui nessa variável CEP aqui. Se tiver alguma letra, ou seja, se ele retornou alguma letra, se essa extension aqui conseguiu retornar alguma coisa, a length dela é maior que zero. Então ela retorna false, porque meu CEP não pode ter letra nenhuma, ele só pode ter número. E se os números que vierem aqui forem maior que 8, ou seja, um CEP não pode ter maior que 8 dígitos, ele também retorna false, é isso. E agora vamos concentrar aqui a fazer essa extension aqui, para mostrar para vocês como é que faz essa extension somente letras e essa extension somente números. Essa extension pode ser usada em vários lugares, essa extension somente letras e números. Então eu vou criá-la lá na minha camada de crosscutting, tá? O que eu vou fazer aqui na minha crosscutting? Eu vou criar um projeto crosscutting, add new project.
.NET Standard, legal. Eu vou lembrar aqui de ir lá no browser e jogar ele lá na pasta SRC. Vou selecionar a pasta e vou dar um nome para ele de projeto.curso.core.infra. Pronto. Crosscutting. É isso. Projeto.curso.infra.crosscutting. Legal, vamos criar o projeto aqui. Vou matar essa classe aqui, tá, pessoal? Legal? Ele está matando aqui, ele ainda está fazendo o restore das dependências, tá? Já fez o restore das dependências. Eu vou aqui no projeto, vou criar aqui uma classe aqui. Então, antes de criar a classe, eu vou criar uma pastinha lógica aqui, que eu vou chamar de add new folder. Eu vou chamar de extensions, que eu vou ter várias extensions. Eu vou ter extensions de string, vou ter extensions de inteiros, vou ter extensions de datetime. À medida que a gente for usando, precisando dessas extensions, a gente vai implementando elas aqui, aos poucos, tá? Por enquanto agora eu só vou implementar somente letras e somente números. Então eu vou dar um add class. E eu vou dar o nome dessa classe de string extensions. Então todas as minhas extensões do objeto string vão entrar aqui nessa classe. Beleza, pessoal? Tá ali criando a classe. Perdoe minha lentidão da minha máquina. Eu preciso tomar vergonha e comprar uma outra máquina para mim. Mas por enquanto tá foda. Tá aqui criando a porra da classe, demorando pra caramba. Mas vamos esperar aqui com um pouquinho de paciência, vai. O que será que houve aqui, gente? Deus do céu. Então tá lá, ele criou a classe lá, string extensions. Pessoal, como é que a gente cria uma extension? Eu vou colar aqui um código e explicar, tá? Eu vou fazendo devagar aqui, junto com vocês. Uma extension, ela é sempre estática. Então a primeira coisa que vocês têm que botar aqui é que ela é pública. E uma classe estática. Então, você decora lá. Isso é assim, tá? É assim que cria uma extension. Uma extension é sempre estática. Eu vou tirar esses users aqui que eu não estou usando. Removendo os users necessários. Eu vou colar esses dois métodos aqui. Bem, são dois métodos estáticos. Somente letras e somente números, tá? Vou dar os users aqui necessários, tá? E a gente já comenta o código. Aqui eu tenho que dar um use em system. Aqui provavelmente eu tenho que dar um use no link. Use em system link. E tá ok. O que é esses dois métodos? Gente, repara essa palavra aqui, this. Tá? Esse this aqui é o que faz estender o método. Então, é que faz estender o objeto. A classe tem que ser estática. Tá? Aqui, você declara o nome do método, que também é string. O nome do método estático, string. Você decora com essa palavra-chave this aqui. Tá?
E aqui eu estou passando uma variável chamada strin. Se eu quero somente letras aqui, ó, veja que eu estou passando aqui no meu... Veja que eu estou passando aqui no meu shared aqui, ó. Como é que eu estou fazendo aqui a validação do meu value object? Nós começamos pelo CEP, não é isso? CEP. Veja que eu estou passando aqui. Não estou passando variável nenhuma aqui na sua, não estou passando parâmetro nenhum no somente letras, tá? Então, qual é o cara que ele vai olhar? É ele mesmo, tá? Esse strin aqui é a extensão, que eu estou passando um diz para ele. Se essa extensão não for nula, eu crio uma variável aqui, trazendo um array do que for de número que tiver nela, tá? E retorno somente números. Aqui eu faço a mesma coisa, só que com letras. Esse char diz letter traz letras. Esse char diz digit traz number, tá? Estou fazendo uso aqui de uma expressãozinha lambda dentro dessa string strin. Então eu estou retornando nesse primeiro método somente números e retornando nesse segundo método somente letras. Então aqui na minha CEP-VO eu posso simplesmente agora dar um using nela aqui. Ele já vai entender. Somente letras. Ainda não se entendeu aqui ainda. Espera aí, já vai se entender. Eu adiciono a referência e já dou using de cara. Adicionou a referência lá para mim. Tá adicionando a referência do meu cross-cutting, tá, pessoal? No que ele adicionou a referência do meu cross-cutting, eu vou dar uma limpada aqui. Ele já deu using lá nas minhas extensions que a gente acabou de criar. Beleza? Esse restante aqui eu posso criar. Eu posso matar. Então eu fiz uma validação aqui, tá? Se eu não... Eu chamo meu validar passando uma string qualquer. Eu verifico se essa string está nula ou não está vazia. Se ela não estiver vazia, eu chamo um método validar CEP, que ele pode ser aqui private, tá? Esse cara pode ser um cara private. Por quê? Porque eu já tenho validar aqui como público. O meu validar CEP pode ser private. Eu faço uso de duas extensions de string aqui, somente letras e somente número. Se o cara digitou alguma letra, essa length aqui vai ser maior que zero. Então eu já retorno false. Não existe CEP que não seja constituído só de números. E ele pega os números que ele digitou. Se ele não digitou exatamente 8 números, que é o padrão do nosso CEP aqui, ele também é um CEP false. Se não, eu retorno true. Tá aí a validação do nosso CEP, beleza? Vamos validar agora o nosso CNPJ-VO. Ele é um pouquinho mais enrolado. Também vou copiar códigos aqui, tá, pessoal? Vou copiar o código aqui. Vamos criar... Eu vou copiar dois métodos privates que eu roubei do Google. Um valida CNPJ e outro valida CEP. Vou copiar e colar aqui, tá? Eu deixei os dois privates aqui. Esses caras eu roubei do Google, tá, pessoal? Eu não vou ficar aqui fazendo código de validação de CNPJ e validação de CPF. Vocês roubem os seus aí. Procurem lá, validação de CPF, validação de CNPJ. Ou copia esse que está aqui, que funciona muito bem. Já testei, tá legal? Ele funciona legal. Não vou perder tempo aqui de explicar esse código. É um desses códigos faz uma validação de CNPJ, que é o primeiro. E o segundo faz uma validação de CPF. Como é que eu vou fazer? Os dois estão privates, tá? Como é que eu vou fazer uso dele? Vou criar um outro métodozinho aqui, que eu vou
copiar e colar também. Também vou criar um validar aqui. Vou criar um validar aqui. E crio uma variável pública chamada validar. Tá? Aonde eu vou validar esse número aqui que eu estou recebendo. Tá? Não, tá errado isso aqui. CPF, CNPJ. Ou seja, o número que eu estou recebendo aqui, se ele não for nulo ou não for vazio, eu retiro todos os pontos, barra e hífenzinho dele. Substituo por nada. Ou seja, poderia até melhorar isso aqui, tá, pessoal? CPF, CNPJ, vamos fazer uso da extension que a gente acabou de criar, tá? Ponto. Somente números. Ele vai chiar aqui, porque eu tenho que dar o using. Using projeto cost cutting. Vou fazer aqui então, vou gravar somente os números que vieram aqui dessa variável CPF CNPJ. Pessoal, se essa variável aqui, que eu só deixei ela com número, for igual a 11 caracteres, eu valido o CPF. Se ela for igual a 14 dígitos, eu valido um CNPJ. Por quê? Porque um CPF tem 11 dígitos e um CNPJ tem 14 dígitos. Se ela não for nem 11 nem 14, é um CPF falso. Então é um CPF ou CNPJ falso. Então retorno falso aqui. E se ela for vazia ou nula, eu vou considerar true. Então a minha validação aqui aceita CPF em branco ou nulo. O cara não é obrigado, no nosso cenário aqui, a validar, tá? Então vamos lá. Está validado o meu CPF CNPJ. Depois vocês peguem o código lá no meu GitHub e dá uma caprichada. Mas em todo caso eu vou dar um tempo aqui no vídeo para vocês poderem pausar o vídeo aí e copiar para os alunos mais aplicados, tá? No CPF, no CEP aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um tempo para vocês poderem pausar o vídeo e verem o que foi feito. Legal? Vamos lá. Vamos validar o e-mail. Também vou colar um código. Pô, tipo da coisa, né? Não vou ficar perdendo tempo digitando isso aqui. Nem o meu tempo, nem o tempo de vocês. Eu vou colar o código aqui. Validar e-mail. Vou ter também o método private e o método validar. Vamos lá. Vou copiar e colar aqui no e-mail VO. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um método público chamado validar, que recebe um e-mail. Todos eles eu usei mais ou menos a mesma técnica, tá? Mais ou menos não, a mesma técnica. Se o e-mail não for nulo ou não for vazio, eu chamo um método private aqui, validar e-mail, que retorna um boolean, tá? Se não, se ele for vazio ou nulo, eu retorno um true. O que esse cara aqui faz? Ele começa aqui com uma variável value de e-mail igual a false. Eu verifico se eu tenho o caractere arroba dentro dessa string e-mail aqui. Ou seja, todo e-mail tem que ter um arroba. Se ele não tem, eu já retorno falso aqui, porque o meu value de e-mail está como false. Agora, se eu tenho algum arroba aqui em qualquer lugar, eu verifico também se ele tem um ponto.
tá? Se eu não tenho um ponto, eu também vou retornar falso. Todo e-mail tem que ter pelo menos um ponto, tá? Menos e-mail.length string da e-mail substring index dot. Ou seja, esse ponto, qual a lógica que eu estou usando aqui, tá? Eu estou pegando a posição dele, somando mais um. Se ela for menor do que o tamanho do e-mail, se ela for menor do que o tamanho da variável e-mail que eu recebi aqui, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Esse index_of aqui retorna a posição onde está o ponto, tá? Se ela for menos 1, eu não achei ponto nenhum dentro dessa variável e-mail. Então, ele tem que ser maior que menos 1. Ele tem que estar em alguma posição. Ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Esse index dot aqui vai retornar um número, que é a posição onde está o caractere ponto dentro da string, tá? Eu pego o primeiro ponto que eu achei lá, se ele somado com 1 for menor do que o tamanho do meu e-mail, obviamente que ele sempre vai ser, eu pego o meu segundo ponto. Então eu pego o restante, o que vem depois do meu e-mail, tá? Se ele não for um ponto, a minha validação do e-mail é igual a true, ou seja, eu só estou aceitando um ponto aqui dentro dessa minha string. Obrigatoriamente eu tenho que ter um arroba, obrigatoriamente eu tenho que ter um ponto. É isso que essa lógica faz aqui. Depois vocês estudem ela, depurem ela direitinho, que vocês vão entender isso aqui melhor. Faça um chino aqui. Eu confesso que eu nunca depurei esse cara sempre funcionou para mim. Eu nunca parei para dar uma analisada mais a fundo nesse código aqui. Esse cara também eu roubei do Google, mas não, é um código muito simples, muito fácil de entender. Tá legal? Então já validei aqui o meu e-mail VO. Falta validar quem, pessoal? Eu não vou ter validação nenhuma aqui, endereço. Endereço não vai ter validação nenhuma. Eu vou validar o endereço lá dentro das minhas entidades. Que pode ser que o cara não tenha logradouro obrigatório, pode ser que eu não tenha bairro obrigatório. Então não é nesse lugar aqui que eu vou validar as minhas propriedades de endereço. Estado é só uma variável auxiliar. Eu posso validar aqui a minha UF. Eu já tenho aqui uma obter estados que eu deixei pública, vou continuar com ela pública, que eu posso querer usar essa lista de estados em outros lugares. E eu vou colar aqui um código. Vamos colar aqui um código. Então, eu tenho o método validar, mesmo esquema, tá? Se isso aqui eu vou deixar assim. Se o que eu recebi aqui nesse método validar não for vazio ou não for nulo, eu chamo esse método private validar UF, que retorna um booleano, que está aqui. Faço uso também do somente números, ou seja, não posso ter números dentro dessa minha... Não posso ter números dentro desta minha variável f, que o f não tem número, tá? E o que for digitado aqui tem que ter no máximo, tem que ser somente letras e tem que ter no mínimo dois caracteres. Senão já retorno que é uma UF falsa. Aqui não é listar, aqui nós colocamos o nome de obter. Aí eu chamo
esse método obter estados, que traz uma lista de estados, ok? Guardo nessa variável lista estados e vejo, não use aqui, e vejo se eu tenho essa UF dentro dessa minha lista de estados aqui. Não vou deixar o cara digitar qualquer coisa, ele tem que digitar um desses caras aqui, o AC, o AL, o AP, entendeu? Se o cara digitou lá JJ, é um estado inválido. Então o que o cara digitar aqui tem que estar dentro dessa minha lista de estados que eu criei aqui. Se não tiver, ele retorna falso. Se tiver lá, ele retorna true. Então está validada a nossa UF. Pessoal, a linha hoje é pequena, porque hoje eu estou aqui numa puta de uma segunda-feira, estou cansado pra cacete, mas nós já criamos aqui uma extension, pode ser novidade para algumas pessoas, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos criar vários tipos de extensão. Aqui nós começamos com uma extensão de string, devem entrar outros métodos que estendem aqui essas strings, e eu comecei a trabalhar com as nossas validações. Comecei a trabalhar com as nossas validações de Value Objects. Na próxima aula, a gente entra aqui nas validações das nossas entidades, ok? Por hoje é só. Valeu, pessoal.